E eu tô aqui hoje com uma convidada muito especial, que é minha amiga há muitos anos, Kézia Silva. Tudo bem, Kézia? Oi, gente, boa noite. Olha, estou agradecendo ao pastor, né, pela oportunidade que eu tô aqui. Estou aqui com a minha amiga Laís, né? A gente está aqui hoje. Gente, estou preocupada com o que vai acontecer hoje aqui, hein? Mas eu tenho certeza que vai ser bênção para a tua vida, amém? Amém, em nome de Jesus. Gente, já não fiquem estranhando se a gente ficar rindo o tempo todo. Que eu posso garantir que a gente vai tentar rir um pouco baixo para não estourar o volume da sua televisão. Porque a gente se diverte conversando. É verdade. A gente chora conversando, a gente se diverte. Nós temos muitas conversas profundas e muitas que são só bobeiras. Verdade. Mas hoje eu vou tentar extrair da Kézia assim, porque a Kézia, para quem não sabe, ela não fala muito. Verdade. Ela não fala muito, ela é bem reservada, observadora e muito na dela. Então, até para mim, que sou amiga dela há alguns anos, já é difícil às vezes fazer ela falar. Mas hoje eu vou tentar vou forçar um pouco a barra para ver se ela fala. Já tem quanto tempo já, Kézia, que a gente se conhece mais ou menos? Você entrou aqui na igreja? Tem 9 anos. 9 anos que a gente se conhece. Você entrou na igreja com quantos anos? Com 15. 15 para 16. 15 para 16. Você lembra, assim, como é que foi quando você chegou aqui na igreja? Assim, o dia, tu lembra? Eu tenho lembranças desse dia, mas eu queria ver da tua ótica isso. Não, eu lembro. Na verdade, era na outra igreja, né? Eu fui... Tipo assim, eu passava na frente da igreja e não conseguia entrar. Isso, fiquei um tempão passando. Aí até que teve um dia eu falei, cara, eu vou na igreja. Não quero nem saber, eu vou. E aí eu entrei. Foi numa quarta-feira. Eu lembro desse dia. Dia 17 de março. Ah, essa data eu lembro. É a única, gente, também que vocês vão perguntar que eu vou lembrar. E aí foi uma noite bem especial, né? Na verdade, assim, foi uma noite de confronto. Diferente dos outros lugares que eu já tinha ido, eu entrei num lugar onde eu tinha sido confrontada. E isso me marcou. Eu falei, caramba, que palavra diferente. Tipo, não é uma coisa que massageia o meu ego. É algo que me confronta. Eu falei, gostei. Quero ser confrontada. Aí continuei vindo, foi nesse dia, foi bem legal. Eu lembro que no primeiro dia, né, o pastor já falou assim: quem quer entregar a vida para Jesus? Eu fiquei com vergonha. Aí o pastor, você, sobe aqui na frente, menina. Aí eu, ai, Jesus. Aí eu subi, aí o pastor falou, repete comigo. Aí eu com vergonha, aí eu, não, pastor, não. Ele vai falar assim, eu confesso. Aí eu confesso. Por livre e espontânea. E foi, e daí... Nunca mais saiu, Nunca né? Nunca mais. Assim, com 15 anos, eu sei que tem gente de casa que deve estar se perguntando. O que te fez, assim, tipo, eu entendi que você queria achar um lugar em que você não fosse, seu ego não fosse massageado e você não ouvisse aquela pregação que a gente sabe que é cafezinho com leite, né? Aquela coisa bem tranquila, que não confronta, que não traz mudança, que não promove a transformação. Eu entendo isso, mas assim, qual foi o gatilho, assim? Porque com 15 anos, a juventude hoje em dia, naquela época, não. Naquela época, com 15 anos, a juventude estava querendo balada, baile, né? Aqui onde a gente mora, a galera, as meninas da sua idade e da minha também, que na época eu era mais nova, eu sou 5 anos, 6 anos mais velha que você, eu acho, 7 no máximo. Talvez 8, a gente não sabe. Vamos deixar isso aí para outro lado, deixa para outro dia. Mas eu sou alguns anos mais velha que você. E na minha época, quando eu tinha a sua idade, eu já via as meninas da minha idade indo para baile de favela. E era muito comum. Eu nunca fui, graças a Deus. Não porque eu sempre fui da igreja, mas é porque eu tinha medo mesmo quando eu estava desviada, né? Mas eu lembro que quando eu comecei meu relacionamento com o Alan ia, enfim, era uma confusão. E eu lembro das meninas falando isso, das minhas colegas falando que iam e que elas se divertiam. Eu quero saber de você, eu sei que você já frequentou esse tipo de lugar, mas eu quero saber qual foi o gatilho para você decidir ir para a igreja. Entendi. Cara, tipo assim, eu falo que é muito louco, que eu acho que o Espírito Santo ele já veio trabalhando. Pode parecer, tipo, meio que, nossa, santificação demais. Mas, tipo assim, quando eu tava nos lugares, eu saía muito, eu ia pra baile, na época tinha muitas resenhas e chopadas, na época que as pessoas falavam. Então, eu ia pra todos esses lugares, né? Desde cedo, com 13 anos, eu já comecei a sair pra esses lugares, estava perdido no meu pai, tadinho. E aí, então, pra mim, eu fui ficando cansada e a sensação que eu tinha era tipo assim, esse aqui não é o meu lugar. Tipo assim,
era uma sensação que eu tinha dentro de mim. E quando eu vim para a igreja, parecia que eu tinha uma sede. Mas eu não entendia essa sede. Tipo, que sede é essa? O que é isso? E quando eu comecei a ouvir, tipo, o que o pastor falava, e aí eu fui entendendo que era sede de Deus, sabe? E aí eu fui buscando, ouvindo, do meu jeitinho, tipo, eu era nova, né, na época, tipo, muito nova, tava no auge da minha loucura. Por incrível que pareça, porque às vezes eu lembro que até quando eu cheguei na igreja, né, você só tem 15 anos. Eram 15 anos que pareciam sido vividos há 30 anos. Daquela época eu te achava mais velha do que eu te acho hoje. É impressionante. Eu achava que você tinha chegado. Sei lá, na minha cabeça você tinha entrado aqui na igreja com 18, talvez 20. Hoje eu acho que você tem 18. Tipo assim, entende? Eu não sei que maluquice é essa, mas a impressão que eu tenho é essa. Mas continua. E aí foi isso. Assim, coisas que me deram gatilhos. Não em relação, tipo, a vir pra igreja, eu acho que foi realmente o Espírito Santo que trabalhou. Mas o que me fez, tipo, fazer as coisas que eu fazia antes. Hoje, tipo assim, depois pensando, a gente vai pensar. Eu vejo que naquela época eu tentava muito chamar a atenção. A questão de eu vir para a igreja e ser o confronto, que de fato eu falei, caramba, eu preciso disso. E eu entendia que eu via muito pastor falando, né, sobre, tipo assim, sobre casamento, sobre família, sobre vida com Deus, sobre você ser feliz, sobre você não se sentir vazio. E era exatamente essa sensação que eu tinha, do vazio. Aí foi quando eu te falei da parada da sede, que tinha uma sede, Você que não era sabia Jesus. E esse vazio, ao longo do tempo, eu sei que foram de 13 para 15 anos, mas como eu falei, parecia que eu vivi 30 anos, que eu fiz tanta coisa, que tipo assim, e o vazio só ia aumentando, e aumentando, e aumentando, e aumentando. E é o que diz, né, que um abismo chama outro abismo, um vazio vai chamar outro vazio. E foi isso. Essa foi essa sede, né? Essa vontade de... Foi. Tipo assim, você já tinha tentado preencher de várias maneiras lá várias. fora e não tinha achado nada que preenchesse. E aí, por isso que fez você acabar optando por tentar algo que você talvez nunca tivesse tentado antes. Da maneira como você vem tentando desde então. Tentando não, porque você já foi preenchida. Esse vazio não existe mais. Mas eu sei que ser crente não é uma coisa fácil. Não é da noite pro dia. Verdade. E quando a gente passa por um obstáculo, a gente acha outro. E a nossa vida vai ser assim até Jesus voltar. A gente já sabe disso, mas... Ele venceu o mundo, então a gente chega lá uma hora a gente vence, em nome de Jesus. Mas eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente. A gente vai falar de outros assuntos, mas eu queria que você compartilhasse um pouquinho agora sobre o teu testemunho, que é muito forte, sobre a depressão, né? A gente não é um tabu aqui na igreja esse assunto. A gente, graças a Deus, tem um pastor não graças a Deus por ele ter passado, mas graças a Deus por ele falar, ele não colocar abertamente, isso. né? Ele falar disso abertamente e não tratar isso como se fosse um problema, sabe, que não assola cristão. Assola, a gente sabe que assola. E talvez seja o motivo de assolar tanto, porque é um tabu em muitos lugares. As pessoas não falam disso ou tratam isso unicamente como uma coisa só espiritual. Eu acredito que boa parte seja. Mas acredito que tem algo do Ou psicológico. somente é a doença, né? Na verdade, tem essas duas partes, né? Exatamente. O espiritual e o lado carnal, que você Exatamente, precisa o tratar. psicológico da pessoa, mental, né? Dependendo. E eu sei, assim, eu sei, hoje eu sei as lutas que você enfrenta com a sua família, com os problemas que você vive lá, que você administra. E que eu acho, hoje eu entendo, talvez eu acho que hoje eu entendo mais a Kézia de 2015 do que quando eu conheci a Kézia em 2015. Porque hoje eu sei, né? Você fala mais abertamente, pelo menos comigo. Eu queria entender isso. Eu queria que você falasse um pouquinho do teu testemunho. Para mim é muito forte quando você conta a questão das tentativas que você já teve de suicídio. E eu queria que você compartilhasse isso. Então, eu tive muitos problemas com a minha mãe. Tipo, durante um período quando ela se separou do meu pai. Então, eu acho que isso que acarretou a falta, tipo assim, sabe? A falta da mãe. E aí, logo, meu pai se separou da minha mãe. Eu fui morar com meu pai e a minha mãe viveu a vida dela. Isso dentro de mim me gerou uma revolta, sabe? Tipo, eu era uma menina, né? E isso fez com que eu tivesse uma revolta muito grande. Isso é uma das coisas, viu? Que eu nunca falei. Aí, tô falando hoje, E... agora eu vou falar sério. Fala sério. E, na verdade, a gente vai ver isso depois, né? Então, eu tive uma revolta muito grande com a minha mãe. E a forma de eu querer sair, de eu fazer as coisas, era meio que uma forma de tentar chamar a atenção. Hoje eu vejo isso, mas antes não.
E nisso eu comecei a sair. Saía muito, eu bebia muito. E aí... Isso com 13 anos? Com 13. Ah. 13 anos. E aí, meu pai trabalhava muito, sempre trabalhou muito. E eu ficava sozinha em casa. Então, tipo assim, de repente me vinha uma tristeza muito forte. Tipo, ó, você é sozinha, você não tem ninguém. Tipo, a sua mãe. Olha aí, ó. E aí eu comecei, tipo... Aí vieram muitas frustrações, tipo, novas, né? Tipo, que hoje a maioria... Esse é o problema. Que os adultos acham que os adolescentes, ou que né, as meninas, os meninos dessa idade, entre 13 e 15 anos, isso serve até de um alerta para você, pai, ou para você, adolescente, que você não tá sozinho nessa. E que a gente que acha que é um período muito difícil, tenta invalidar os sentimentos do filho. Sim. Tipo, eu dava sinais de que eu não estava bem, mas só que ninguém percebia. As pessoas encaravam como rebeldia, né? Exatamente. Entendi. Caramba, você é muito rebelde. Essa menina, mas na verdade dentro era só uma solidão, uma carência de mãe, por exemplo, que eu tinha ali naquela época. E isso, como eu te falei, um abismo chama outro abismo. E aí eu comecei a sair, comecei a beber, querendo ou não, eu me envolvi com pessoas lá atrás, isso sem saber, né? Eu não sabia, isso me gerou uma dependência emocional nas coisas, nas pessoas, e sem saber, tipo... Sem entender, né? Sem entender, eu não entendia. E aí até que eu comecei a, tipo assim, na minha cabeça, vinha assim, cara, a vida não faz mais sentido. Tipo, olha só, você não tem o amor da sua mãe, o seu pai só vive trabalhando... Olha pra você não tem nada. Tipo, você é só uma menina. E assim, e aí foi quando vinham as vontades. Eu lembro que em algumas vezes, né, meu pai tava dormindo e tipo assim, falava assim, cara, vai lá na cozinha, pega a faca, se corta, se mata, acaba com a sua vida. E aí eu fui por diversas vezes. Por isso que eu falo que é estranho, tipo, que às vezes eu tô achando muito religião, muito religioso, mas era verdade. Na hora em que eu tava com a faca no meu punho, perante a Deus, meu pai acordava me gritando, Kézia, tipo assim, eu com a faca ali, ó. Pronto isso não foi uma, não foi duas, foram diversas vezes. Tipo, e isso, foi isso. Caramba, então, mas teve também a situação, não só da faca. Não, tipo assim, só foi piorando, entendeu? Os graus, foi né? piorando. O grau das coisas. Até que teve um dia que minha mãe me levou no médico, no hospital, para um médico, né? Aí ele passou uma carta, tipo, pra mim tomar calmante, porque eu não dormia à noite, tipo, eu ficava acordada. Tipo, eu via vulto, eu ficava... Era muito sinistro, eu via vulto, ouvia voz, gargalhada na minha cabeça. Tipo assim, eu trocava o dia pela noite, sabe? Eu, às vezes, ia estudar na época sem dormir. Pirada. Eu não dormia à noite, não dormia, literalmente. E aí, minha mãe foi percebendo isso, né? E me levou no médico. Aí o médico passou um calmante, uma cartela de calmante. E aí, teve um dia que ela saiu para trabalhar, fiquei sozinha, que nessa época eu fui para casa dela, eu ia às vezes, né? E aí eu fui e tomei um calmante. Falei, cara, não aconteceu nada. Aí falou assim, toma logo a cartela toda, pra ver se que vai adiantar. Eu tomei a cartela toda do calmante. Tomei a cartela toda. Meu coração começou a disparar. Graças a Deus não aconteceu nada, não. Espírito Santo cuidou. Mas foi uma cartela inteira, cara. Muito louca. E não dormi. Não dormiu e não morreu, obviamente. Graças a Deus, né? Não foi parar no hospital, nada? Nada. Caramba, Nada. meu Deus. Foi Não, esse esse eu já tinha ouvido, mas eu acho impressionante, porque, tipo assim, eu tava até comentando com uma amiga minha, uma vizinha minha, que ela tá tomando, nada a ver, gente, mas ela tá tomando um remédio pra sinusite. E aí eu falei assim, ela postou, e eu falei, nossa, esse remédio é muito bom, é um spray nasal. E eu falei, o médico passou pra mim agora, na última crise de sinusite que eu tive, cara, muito bom esse spray. Eu falei assim, não te deixa dopada, não? Aí ela, não. Eu falei, cara, me deixou super grog. Tomar ele, misturar com o antialérgico que o médico passou e o antibiótico, me deixou muito grog. Então, pra mim, é sempre surreal ouvir uma pessoa falando que tomou uma cartela de calmante e não teve efeito, porque... E eu entendo até hoje. Deus, né? Porque uma cartela de qualquer calmante tarja preta que você tome aí... Não era tarja preta, não. Não. Era mais tranquilo. Era um menos pesado. Mas mesmo assim, né? Ainda assim, não... Era Qualquer remédio em excesso não faz bem, né? Tem gente aí que acaba cometendo suicídio com dipirona, às vezes, que toma... Muita quantidade. Exatamente, acaba acontecendo isso. Você comentou que a ausência da sua mãe na sua adolescência teve um impacto muito negativo para você, que te levou. Quando que você sentiu que essa relação estava melhorando? Depois que eu entrei pra igreja. Depois que você entrou pra igreja? Como foi? Porque eu via, né? Tipo
tipo assim, aqui a forma que a pastora tratava a Mariana, como as pessoas tratavam. E eu falei, caramba, cara, isso não é certo. Tipo assim, e eu perdoar a minha mãe foi depois daqui mesmo. Foi uma escolha perdoar ou a Foi. sua mãe fez alguma coisa que te fez Foi uma perdoar? escolha. Foi uma escolha. Eu escolhi perdoar ela. Entendi. Tipo, eu escolhi olhar pra minha mãe com outros olhos. Sabe? Tipo, olhar de Entendi. amor mesmo, de filha pra uma mãe. Entendi. E hoje a gente vive uma relação maravilhosa. É. Tipo, hoje ela é pra Cecília uma avó maravilhosa. A gente tem uma relação muito boa. E é isso. Você acha que essa relação. Você tem a Cecília, né? A Ceci, a sua neném de 1 ano e. Calma, eu sei, calma, que eu sei. 2, 5, Eu acho 6, que 7, é 8. 1 ano e 8 meses. Você tem a Ceci de 1 ano e 8. Gente, não mostra esse vídeo pra Ceci, pelo amor de Deus. Ela vai ficar com a raiva de Eu vou mim. mostrar. Não faz isso. Gente, eu te amo, Cecília. Um beijo. Você tem a Ceci, que nessa gravação ela tem 1 ano e 8 meses. Verdade. Mas quando for ao ar, talvez ela tenha 1 ano e 9, talvez 1 ano e 10, a gente não sabe. E eu vejo a relação da sua mãe com a Ceci como ela é presente, desde a gravidez até, imagino, que vai ser para sempre. Você acha que essa relação da sua mãe com a Ceci, além da sua relação com ela ter melhorado, depois que você veio para a igreja, eu imagino que tenha melhorado mais ainda depois que veio a Ceci. Você acha que ela, de alguma maneira, tenta reparar alguma ausência dela? Cara, eu acho que sim. Mas assim, ela não fala. Mas eu acho que sim. É, Ela tipo, é quase extremamente inconsciente? presente, assim, na vida da Cecília. Aham. E na sua, né? Porque eu lembro que no Hoje parto sim. ela quis. Hoje ela muito. Nossa. Mas a relação de vocês vem melhorando e você acabou de falar, foi uma escolha sua. Não, assim, eu quero dizer no sentido de quê? Porque às vezes alguém pode achar que precisa de. Às vezes a gente tem o costume de achar que o 70 vezes 7 que a Bíblia fala é decorrente de um pedido de perdão. Sabe? Como se eu te faço um mal e você me perdoa porque eu te pedi perdão. E você falou que o que mudou na sua relação com a sua mãe, principalmente, pelo que eu entendi, foi a maneira como você olhava para sua mãe. Você tirou aquele olhar mal, né? E decidiu olhar com bons olhos. Sim. E se colocar talvez no lugar dela, no motivo da separação, mas não houve assim uma conversa, não houve um diálogo sobre esse assunto, não precisou, ou isso mudou dentro de você? Isso que eu quero saber. Foi dentro de mim. Foi dentro de mim. E depois eu externei a ela com atitude, através de atitude, sabe? Entendi. Entendeu? Tipo assim, antes a gente não se falava, a gente ficou muito tempo sem se falar, a gente brigava muito. Divergências, assim, né? De opinião. Também eu era uma menina mimada, tentando chamar atenção, né? Que era isso. Então, eu achei legal o que você falou sobre alguns pais olharem para os adolescentes e invalidarem os sentimentos. Isso é muito normal. Há 8 anos atrás, mais ou menos, há 8 anos atrás, que foi a idade que você entrou aqui na igreja, mas digamos que junto com o processo que você já vinha passando desde a separação dos seus pais, ele talvez, pelo que você falou, 13 anos mais ou menos, enfim, não era tão falado sobre saúde mental, sobre dependência emocional nas pessoas. Você falou, né, que tinha muita dependência. Então, e você deu um alerta para os pais de que para o pai não ignorar a maneira como o seu adolescente se sente, porque às vezes ignora, não na maldade, né? Eu não acredito que um pai tenha. Bom, se bem que hoje em dia tá meio Acho que é complicado. bobeira. Isso. Então, você falou isso. Você acha que talvez você teria passado menos por esses conflitos que você passou na sua adolescência, se os seus pais tivessem prestado mais atenção em você, ou você acha talvez que para adolescente é difícil, mas ou algum momento você tentou conversar e falar como você estava se sentindo e não foi ouvida? Como que foi isso, assim? Não, não é que eu não fui ouvida. Tipo assim, a nossa família é toda assim, né? Meio calado. Então, tipo assim, isso é uma coisa que é de toda a nossa família. Entendi. Você reprime o sentimento. Você não fala. Você quer que a pessoa perceba que você não tá bem, mas você não fala que não tá bem. Entendeu? É tipo assim. Entendi. E aí, Quase uma telepata, né? Olha pra mim, eu tô rindo, mas eu tô... isso. Porque assim, eu não quero falar, mas eu quero que você perceba que eu não tô bem. A gente era assim. E aí, mesmo que você me pergunte, eu vou falar que eu tô bem. Que você é assim. Não, a Kézia, ela é assim. Às vezes ela não tá bem. E eu falo, tá bem? Ela, tô bem. Aí eu falo, você não tá bem. Um dia desses a gente tava conversando, eu falei, você não tá bem. Não tô bem. Eu falei, não tá. E a gente ficou nessa discussão alguns minutos até a gente conversar e eu entender ela. Enfim, a gente ter esse diálogo. Mas, mudando agora um pouco de foco, eu queria que você falasse
Eu sei, né? Obviamente, tem a Cecília, tem um marido aí, né? É verdade. Tem um marido. Nós somos crentes, afinal de contas. Eu queria saber como foi, assim, que você encontrou o Breno. Como foi? Eu lembro muito... Gente, olha, na moral, era uma comédia se vocês tivessem conhecido a Kézia na época, ela adolescente. Porque ela era desse jeito, só que muito mais doida. E o Breno... Sem filtro. Nossa, gente, sério. E a Kézia era meio assim, ela era completamente... Ela era quase a mãe do Breno pra podar o Breno. E o Breno não tinha cabeça, assim, sabe? Ele era muito inocente nas coisas. Então, tadinho, ele sofreu muito aqui na igreja, porque o povo gostava de zoar ele, pegar no pé dele. E a Kézia, ao mesmo tempo que ela pegava no pé dele, ela fazia isso ao melhor estilo de eu posso, vocês não, tá? Eu sou. Ela defendia, mas ela também era a primeira, assim, a brincar. Mas eu queria que você falasse, porque eu sei que o Breno, ele veio num momento da sua vida que eu acho que ele talvez tenha contribuído para que você ficasse na igreja, para que você se firmasse. Eu queria que você contasse isso pra gente, como foi, assim, quando você conheceu o Breno. Assim, a questão do Breno, ele foi mais pra completar, sabe? Foi uma parada que completou. Porque era uma coisa que eu realmente já queria. Tipo, eu tava decidida mesmo que eu queria uma vida nova, que eu queria ser uma pessoa diferente. E foi assim, ele já era da igreja, né? Ele todo menininho, e eu, como eu já falei, 30 anos. Então, tipo assim, foi uma coisa meio que nova. É isso, é o que a pastora sempre fala, é decisão. Você decide amar alguém. Você, tipo assim, você não olha pra pessoa e diz, eu te amo. O amor vai vir através do dia a dia. E eu vi que ele era uma pessoa que me tratava bem, que me tratava com amor. Não foi de um dia pro outro, demorou muito tempo, precisei. Lembra que eu falei sobre a dependência emocional que eu tinha em pessoas? Eu demorei muito tempo para, tipo assim, quebrar isso, para entender que o passado tinha ficado para trás e que tudo, Deus tinha uma coisa nova para fazer na minha vida, Deus tinha coisas novas para fazer na minha casa, no meu casamento, que eu poderia ser sim uma pessoa feliz e que eu poderia simplesmente deixar para trás o meu passado. E isso, nesse período, eu ainda estava com o Breno. Quando eu estava passando por essa transição. Tudo isso com o Breno. Tudo isso. No relacionamento tudo de vocês. Tipo. Legal. E aí, mas eu falava para ele. Tipo, você sempre foi honesta, né? É isso, Jogou limpo. isso. E ele me ajudou nisso. Nisso ele me ajudou. Entendi. Mas foi quando eu realmente decidi. Tipo, hoje eu decido jogar o meu passado no mar do esquecimento e esquecer tudo que já passou. E eu decido viver uma vida nova. E foi aí que a gente realmente começou, tipo assim, a ter um relacionamento mesmo, sabe? E aí a gente veio amadurecendo junto. Eu entendi que, tipo assim, eu precisava ser um pouco menos. Ele entendeu que precisava ser um pouco mais. Tipo, um pouco mais maduro. Eu um pouco menos mandona. Porque eu não era mãe dele. Eu não entendi. E foi isso. E tá indo aí. A gente é uma construção todo dia. Entendi. Todo dia a gente vai Você lembra, assim, quando que marcou isso pra vocês? Assim, o dia que virou essa chave na tua cabeça? Você lembra disso? Lembro. Foi quando a gente teve uma conversa com o pastor e com a pastora. Foi. Tipo assim, que ali eu falava pra ele, mas não externava pra ninguém. Tipo assim, como parece que foi sentia? Como se fosse tipo uma confissão. Olha, eu passo por isso, isso e isso. Essas questões do passado às vezes vêm na minha mente. É uma coisa que parece que nunca vai sair, é um sentimento que nunca vai. É uma luta que eu tinha na minha mente e parecia que nunca ia adiantar. E aí foi quando eu conversei, a pastora orientou a gente. Foi daí. Dali realmente você conseguiu esquecer isso e focar no seu casamento. Que hoje já tem 8 anos. A gente por trás das câmeras combinou de não falar de datas. Porque a Kézia não sabe fazer conta rápida e porque ela tem medo de errar. Mas tem 8 anos que vocês casaram, né? E tu lembra, assim... Gente, é muito engraçado eu perguntar se ela lembra, porque eu lembro. Que a Kézia, ela tem uma memória da Dory do Procurando Nemo, sabe? Aquela que não lembra de nada, Kézia. Mas eu lembro dessas coisas, só que eu quero que ela fale pra vocês saberem, porque às vezes tem alguém aí que tá assistindo a gente que tem o sonho em casar e acha que não vai ter como, que não vai conseguir, porque realmente, na época que a gente casou, eu casei há 11 anos atrás. A Kézia casou há 8. Na época que a gente casou, o casamento não era a indústria que é hoje. Verdade. Era só um casamento, era uma festa. Era quase um churrasco dia de final de semana na sua casa. Você gastava um dinheiro a mais. Mas não tinha virado essa indústria de que um casamento simples é 30 mil reais. A verdade é essa. Não que a gente não queira, assim, né? Eu, em nome de Jesus, já vai me abençoar na minha renovação de votos, talvez de 15 ou 20 anos. Eu vou fazer uma festa de 40 mil, participar da indústria. Mas na época que eu casei,
eu gastei bem menos. E a Késia, eu lembro, a Késia tinha quantos anos quando você casou? Eu casei com 17. 17. O Breno tava com quantos anos na época? 21. 21. Você não trabalhava, então, com 17 anos. Eu trabalhava na época. Você fazia doce? Uhum. Legal. A Kézia, ela vai fazer o merchan dela depois. Porque ela é uma confeiteira de mão cheia. E o meu esposo é fã dos doces da Kézia, gente, é sério. Ele fala que é o melhor bolo que ele já comeu na vida dele. Verdade. Ele fala que é o melhor bolo que ele já comeu na vida dele. Um dia desses a gente foi comer um empadão. Não vou falar no nome do estabelecimento, que é aqui perto. Famoso aqui no bairro que a gente mora. Posso deixar ninguém mão, né, gente? E aí, ele largou metade do empadão. E ele falou, tá uma porcaria isso aqui. Misericórdia. Juro pra você, na mesa, assim, a gente sentado lanchando, a Isabela tava junto com a gente. Ele, tá uma porcaria isso aqui. Aí eu não vou comer isso não. Aí eu, que isso, mãe? Tá muito seco. Eu, caramba, e a Kézia vai fazer essa semana. Ele, então você vai comprar na Kézia que eu vou comer um empadão decente. Não, eu falei, tá bom, calma. Mas conta pra gente, como que foi essa preparação pro casamento? Quanto tempo demorou? Foi, eu acho que 2 anos. 2 anos que a gente começou. Eu lembro que tava passando uma promoção no Facebook. Aí eu virei pro Breno e falei assim, Breno, vamos casar? Aí ele, casar? E eu, ué. A gente tá namorando pra quê? Pra casar. Isso Aqui, ó, vi essa promoção aqui, já com salão, com tudo. Vamos? Aí ele, tá bom. E aí eu lembro que eu fui no salão, a gente não tinha um pau para no gato. Essa é a realidade. Mas a gente tinha fé. Isso. E a fé que move tudo. E aí eu fui lá no salão, aí a gente deu dinheiro, né? E aí foi a correria, né? Aí a gente começou, ele trabalhava, e eu pensei, cara, eu posso fazer alguma coisa para complementar a renda, para poder ajudar em algumas coisas. E aí eu fui e comecei a vender os doces, as coisas na escola, né? Na época eu estava integral. Você Era estava de onde? 7, lá em Campo Grande, no Sara. Sara com chefe, Era de né? 7 da manhã até 6 da noite. Óbvio que eu não ia às 7 da manhã, gente, porque eu não posso mentir. Que, tipo assim, às vezes eu chegava tarde. E aí ela não sabia amarrar o cadarço dela também. Mas eu aprendi, né, que eu tinha que ensinar pra minha filha. Ah, tá. Você aprendeu agora, né? Agora, Por 20 minutos. há poucos anos atrás. E aí, eu comecei a fazer, só que eu tinha vergonha de vender. E eu tinha as minhas amigas que elas vendiam pra mim. Eu falava, olha só, não vou dar nada pra vocês não, que é pra pagar o meu casamento. E elas vendiam. Aí, tipo assim, chegou uma época que os doces, as paradas, os empadões, as coisas que eu levava, tipo, ficava fazendo tanto sucesso que eu nem precisava mais vender, nem elas. Os outros iam até lá na sala. Toda hora batia a gente lá pedindo. Tipo assim, aí eu triplicava. E com isso, a gente conseguiu pagar nossa lua de mel, a gente conseguiu pagar as coisas. Também, muitas pessoas abençoaram a gente na época. Praticamente todos os móveis da nossa casa a gente ganhou. Legal. Que as pessoas, até que mesmo da igreja, que deram. E foi isso. Para suas amigas, assim, você tinha 17 anos, como foi, assim? Porque você falou que elas se ofereceram para ajudar, mas como foi, assim, para elas, do nada, você apareceu? Porque foi do nada que você falou pro Breno que você queria casar, não houve um pedido. É verdade. Verdade. Fica a dica, hein, Breno? Ainda dá tempo ainda de você fazer um pedido. Eu sei que eu te forcei. Tô brincando, gente. Foi mais ou menos. Brincadeira, mais ou menos, Mas como foi, assim, quando tu chegou? Só chegou falando, eu vou vender esses doces aqui pro meu casamento? Ou você, como uma amiga, assim, contando para as outras o que estava acontecendo na vida, você compartilhou com elas? Eu falei com elas, eu compartilhei. Assim, elas são... a Jennifer tá aí. Elas me ajudaram muito, assim, lá com ciúme. Não pode ter ciúme. Eu sou a melhor amiga. Eu sou a melhor titia da Cecília. E é isso. É isso. E ponto. Continue. Tipo assim, elas sempre me ajudaram, assim, quando eu falei. Que isso, Laís? Vai. Elas sempre me apoiaram. Sempre me apoiaram. Quando eu cheguei falando, que você é maluca? Aí eu, não, eu sou. Aí eu falei, eu sou, mas vai dar certo. Aí elas entraram nessa comigo e foi. E aí, vocês casaram, Deus abençoou. Foi um casamento lindo. Eu lembro do seu vestido, belíssimo. Apesar de... Você quer compartilhar com a gente o perrengue da festa? Porque, hoje eu acho engraçado hoje. Mas eu lembro que no dia eu cheguei no casamento e você estava hiper estressada. Eu cheguei atrasada, como sempre. Deixa eu falar que naquele ano eu fui convidada para ser madrinha em 5 casamentos. Verdade. Aí, em cima da hora, eu falei que eu não ia poder ser madrinha da Kézia. A Kézia ficou muito magoada comigo. Que isso, eu te entendi.
Mais ou menos, né? Que durante o tempo você jogou isso na minha cara, mas tudo bem. Verdade. Mas eu lembro que eu cheguei e você tava super estressada. Eu cheguei no final da cerimônia, na verdade. Mas eu lembro que você tava super irritado o tempo todo. Porque a Késia, ela gosta de meter a mão em tudo pra fazer. Verdade. Ela não sabe contratar alguém e descansar no Senhor. Ela gosta de o tempo todo estar envolvida. Tu tem algum perrengue, assim, da festa? Tem Que vários. Então, Posso ditar vários aqui pra vocês. a gente não precisa citar o nome do buffet. Acho que nem existe mais, né? Eu acho que... Acabou. Por que será? Não, eu acho que existe sim, mas não faz mais como fazia antes. Ah, entendi. Que bom, né? Que eu não fazia bem também na época. Então... Vai, Kézia, conta. Assim, a gente, tudo foi com muito sacrifício. Tipo assim, pô, eu sei só que foi. Eu sei o Breno, das vezes que o Breno. Então, tipo assim, tudo que a gente pagou, a gente realmente lutava pra ter aquilo. Cada coisa a mais que a gente queria adicionar, cada coisa a mais que a gente botava, cada coisa que a gente conseguia fazer. Tipo assim, sabe? Era com muito suor. E eu lembro que eu tinha pagado pra ser a cerimônia lá fora. Ai, sim. Ela falou que tava chovendo. Aí eu falei, eu quero cerimônia lá fora, com chuva ou sem chuva, eu paguei. E aí acabou que, aí, na época, tiraram o telefone de mim, tava muito estressada. Aí decidiram lá botar sem ter. Do lado de fora, né? É. No jardim. Mas não tava chovendo na hora. Não tava. Não estava, gente. Não estava chovendo. E eu paguei caro pra ser lá fora, cara. Eu lembro. Mas era tão bonito o negocinho, né? Era uma torá. É torá ou não? Não sei. Esse aqui é o meu sonho. Roupa. Esse era o meu sonho, aquilo ali. É lindo. Ela frustrou, mas tá tudo bem, já perdoei. E aí, tipo assim, eu tinha pago. Eu lembro que na época, ela não queria nem botar o tapete vermelho lá dentro, porque falou que como eu disse que queria lá fora e tava chovendo. Enfim, foi um desastre. Mas isso foi na hora do casamento? Na hora. Aí minha mãe botou quente lá e botou. Até a pastora também, A pastora calma. A pastora também, Calma, quem não serena. conhece, calma, serena, sábia. Também botou quente com a mulher do salão. É isso, né? Porque querendo ou não, era uma menina, né? 30 anos, mas eu já tinha convertido. Então, eu não entendia, eu não sabia como as pessoas eram, entendeu? Entendi. Tipo assim, eu achava que sabia, mas na verdade eu não sabia. E aí vieram as pessoas para me ajudar. Eu acho legal você falar disso aí que você falou agora, que eu quero... assim, quando a Kézia entrou na igreja, ela era bem estranha, né? Ela é um pouco até... Mas aqui todo mundo é um pouco estranho. Verdade. Mas todo mundo bem, coração bom. Mas eu lembro quando a Kézia entrou na igreja, você falou que não sabia como as pessoas eram. Você teve algumas dificuldades quando você entrou. Eu lembro disso, que eu acompanhei isso de perto. Você pode listar alguma coisa que aconteceu? Assim, duas coisas. Porque, primeiro que eu não quero... Primeiro que não é propaganda para falar o que tem de ruim na igreja. Porque o que tem de ruim na igreja tem algumas coisas, mas o que tem de bom é muito maior do que aquilo que tem de ruim. Mas eu tô falando para quem é novo convertido, até para ficar de alerta. Porque aqui a gente sabe que na nossa igreja é referência aqui onde a gente mora, de acolhimento, de receber bem as pessoas. E isso não foi da noite pro dia, né? Foram alguns anos o pastor e a pastora incutindo isso na gente e incentivando a gente a receber melhor as pessoas, a tratar melhor as pessoas, a acolher as pessoas melhor, a não se fechar na nossa panela, que é muito mais confortável. Você, como você falou, você é uma pessoa muito observadora, muito na sua, você reprime seus sentimentos, você é mais... você não... Eu acho que você tentou lidar tanto com a dependência emocional que você tinha anos atrás, que você criou um bloqueio, é quase o inverso. Você custa a chegar nas pessoas e a deixar as pessoas chegarem a você. É quase que uma proteção. E eu até entendo isso, né? Eu entendo. Mas se tivesse um alerta que você pudesse fazer para quem está recebendo novos convertidos, igual você, que veio do mundo, estava perdida, que estava vivendo uma vida completamente errada, promíscua de várias maneiras, e assim, perdida. O puro suco do Satanás. O puro suco do Satanás. Se tivesse um alerta assim, algo que você pudesse falar para ressaltar que não foi legal, para que as pessoas não reproduzam principalmente adolescentes recém-convertidos, e algo assim que, caramba, isso aqui me fortaleceu. O primeiro foi que quando eu cheguei na igreja, as pessoas meio que olhavam pra mim estranho. Também eu usava roupa estranha, né? Assim, né?
Eram roupas inadequadas, mas eram as únicas que eu tinha. Entendi. E eu lembro que depois passou um tempo que eu vinha com uma calça, que tadinha na minha calça, ela quase saía voando, porque eu só tinha essa calça. Mas porque eu não queria que as pessoas ficassem me olhando, tipo, tá com essa roupa aí, aquele é meu marido. Ah, entendi. Porque às vezes existe muito isso. E aí você sabe que aconteceu isso, É, eu sei. né, na época. Então, as pessoas não chegavam até mim. Não chegavam. Não Entendi. chegavam. Eu chegava e saía, eu entrava e saía. E isso, para algumas pessoas, pode servir como um empecilho, É. né? Porque é a forma que você olha, é a forma como as pessoas às vezes te olham. Isso machuca. Às vezes você tá ali só porque você precisa ouvir uma palavra, só porque você precisa, sabe? Tipo assim, Ser acolhida, né? exatamente. Ser abraçada. Ser abraçada. Assim, pra mim, foi difícil ver com que as pessoas, tipo, faziam isso, mas eu, na minha família, ao longo de toda a vida, eu já era acostumada com isso. Entendi. Só que, tipo assim, o que eu achava antes de entrar pra igreja? Eu achava, quando eu entrasse pra igreja, de fato, as pessoas me tratariam diferente. E seria diferente do que era lá fora. Entendi. Entendeu? E quando eu entrei, eu vi que não. E, tipo assim, esse meu jeito, eu ignorava. Tipo, não quer falar comigo? Tá bom. Eu não, tipo, eu tô ali pra Jesus. Tá tô me ali por olhando causa de estranho? Jesus mesmo. Eu não quero saber de vocês, eu quero saber do que o pastor tá falando. Entendi. Tipo, não tinha esse entendimento. Eu quero saber de Jesus. Eu quero saber o que aquele homem lá tá falando que tá me confrontando. Então, por mais que tenha sido uma atitude que você não gostou, você focou naquilo que realmente importava. Acho que é um sinal, hein, gente? Que era a palavra. Isso aí. As pessoas deveriam olhar mais pra isso, né? Exatamente. Mas assim, você que já é da igreja, você que já é uma pessoa que, tipo, que tem cargos, que tem a oportunidade de abraçar as pessoas, que vem, abraça essas pessoas. Isso aí. Comigo foi dessa forma, mas existem pessoas que elas só querem se sentir parte. Verdade. E às vezes as pessoas olham, não, olha a roupa dessa pessoa, olha como ela tá, olha como ela fala. E Jesus, ele acolheu. E há uma transformação. É um processo, né? Exatamente. Há uma mudança. O ali que vai faltam às acontecer. vezes nas pessoas é olhar lá atrás, da forma que elas chegaram. Kézia, mas eu já vim da igreja. Mas e aí? Mas alguma coisa precisa melhorar. Você teve que mudar em alguma coisa. Exatamente. Alguma coisa. E tem que às vezes as pessoas perdem isso. Uhum. Elas olham tanto, né, pra roupa, algumas pessoas, Sim. pra roupa, olha pra condição, às vezes tem gente que olha pra condição financeira. E não é isso. Às vezes é um acolhimento, é um abraço que você dá, é um eu te amo que você pode dar pra essa pessoa, é um boa noite que às vezes a pessoa não tem isso. É verdade. Tipo assim, no meu caso, eu não tinha isso dentro da minha casa. Eu não tinha isso. Você não tinha em lugar nenhum, né? Não tinha em lugar nenhum. Mas pra mim, era uma coisa que já era Normal. Normal. E isso não é normal. É. Não é normal a pessoa não ser acolhida. Não é normal a pessoa, tipo assim, não se sentir amada. Sim. Porque eu não tinha isso. E às vezes falta isso, porque as pessoas dizem, eu amo a Jesus, eu amo a igreja, eu amo estar na igreja. Mas se você ama Jesus e não ama o teu próximo, você ama Jesus e simplesmente você não consegue parar e acolher aquela pessoa que às vezes não vai estar com uma roupa. É simples. Aqui na igreja o que o pastor ensina é sucinto e ótimo. Homem com homem, mulher com mulher. Tá. Você, mulher, vai acolher aquela outra mulher que chegou na igreja, que precisa de ajuda. Exatamente. Você, homem, vai acolher aquele menino que às vezes está lá só Jesus. Isso aí. É sobre acolher. E eu lembro que depois, né, quando eu fiquei na igreja, que eu entendi, eu falei assim, cara, eu nunca mais vou tratar as pessoas da maneira como, na verdade, eu vou fazer o que não fizeram comigo, Entendi. com as pessoas. Sim. Sei que eu tenho esse meu jeito, que é um pouco mais difícil de chegar. Mas de você certa não discrimina forma, ninguém. Exatamente. Eu vou acolher de todas as formas. Você não discrimina Todas ninguém. as maneiras. Você é mais reservada, mas você trata todo mundo igual. Entendeu? É. Porque era muito difícil você Era. chegar e ver que as pessoas te olhavam. Era muito difícil você chegar. Era bem difícil mesmo. Eu me senti um pouco mal. Porque na minha cabeça eu achava que igreja era diferente. Entendi. Aí você achou a mesma coisa. Aí depois eu vi que, na época, era a mesma coisa. Pra mim foi, tá bom. É só mais um lugar onde as pessoas não me olham. Ou então, quando me olham torto. Eu não me encaixo, né? Mas só que eu dei um jeito de me encaixar. Não importava se se as pessoas virassem as costas, se as pessoas não me olhavam, ou então se falavam torto. Eu queria estar ali, eu queria ouvir a palavra, eu queria mais de Deus, eu queria entender, eu queria sanar essa sede que eu estava sentindo. Sim. E foi isso. E aí, um ponto positivo na sua conversão. Eu sei qual é, gente. Mas eu quero que ela fale. Sabe qual é? Tá bom, vai.
Será que você sabe que é esse? Não, foram pera vários. aí, calma. Vai, peraí, foram vários. Vai, vamos ficar aqui, eu vou falar um contigo, que eu sei que é isso que Obrigada, você quer. obrigada. Pode massagear o meu ego? Obrigada, tá bom, então, vai. Foi uma vez que a gente estava lá na outra igreja, teve um cachorro-quente, se eu não me engano. Aham. Um cinema, tu lembra? Lembro. E aí tinha uma pessoa. Enfim. Eu lembro como, disso. como eu era, lembro como não era plenamente. muito bem visto na época, É. então automaticamente as pessoas achavam que eu tava ali só pra querer. Assim, gente, olha, eu vou falar, né? tentando Eu vou falar a falar porque a palavra Kaida tá feia. com medo de falar a palavra feia. É assim, a nossa igreja, a gente aqui, cara, nossa, eu sou muito grata a essa igreja aqui. Porque diferente da Kézia, eu vim de um berço cristão. E eu me desviei na minha adolescência, mas quando eu vim, eu já conhecia a pastora, eu fui discipulada pela pastora durante, sei lá, quase um ano, pelo menos. E aí, mas eu já tinha as vestes certas, digamos assim. As minhas roupas já eram certas. Mas a Kézia veio com as roupas que ela tinha. Na época, de uma menina de 15 anos, 16 anos, que ia pra balada, que ia pra baile de favela. Então, era um short, era saia curta, vestido justo. Enfim, umas roupas que a gente não estava acostumado. E a gente tinha meia dúzia de uma galera aqui na igreja, que era uma galera... Isso lá no início, bem no início da IAF. Que era uma galera que era muito preconceituosa. E os meninos... Mas, olha, feio. Feio não, além. Entendeu? Misericórdia. Bichinho de matar com pedra. E aí, o que eles faziam? Eles achavam que a Kézia não podia dar uma boa noite, que a Kézia tava... Ah, não, a menina nova tá me dando muita confiança. Ai, a menina nova tá me dando mole. Gente, olha, deixa eu falar pra você aí, ô homem que tá me assistindo. Às vezes é só um bom dia. Às vezes é só um tá tudo bem. Às vezes é só um oi. Entendeu? Não tem nenhuma maldade nisso. Às vezes nem é. Eu falei isso aqui um dia desses. Eu falei, eu fico com medo, às vezes, de passar na rua e cumprimentar alguém. Porque acho que hoje tá pior ainda. Porque hoje as pessoas acham sempre que a gente tem alguma segunda intenção. É verdade. Querido, é só um bom dia, uma boa tarde, boa noite. E hoje ainda tá pior, né? Porque homem, mulher, tá todo mundo achando que todo mundo tá dando mole pra todo mundo. Vigia, em nome de Cristo. Mas era isso que a Kézia tava tentando achar palavras pra falar. Eu não achei que ela fosse falar necessariamente desse dia. Mas esse dia é porque eu já briguei por causa da Kézia aqui na igreja, gente. Eu sou uma pessoa assim que Jesus tem mudado meu viver. Mas havia um Simão que habitava dentro de mim. É a velha criatura, é a velha Laís. Então, Jesus não mudou o nome de Simão para Pedro? Então, é mais ou menos isso. É a Laís recém-convertida e a Laís hoje. Verdade. Que luta muito contra a Laís recém-convertida, de vez em quando. Mas era basicamente isso. É porque em algumas situações eu briguei. Briguei mesmo, gente. Briguei com o povo por causa da Kézia. Pra galera respeitar ela e parar de todo mundo ficar achando que ela estava fazendo alguma coisa ou que ela estava querendo alguma coisa, quando ela só estava tentando ter amizades que fossem Fazer além parte. de fazer parte. Ela só queria fazer parte. Então ela falava muito comigo. Na época eu estava recém-casada, acho que foi isso. Entrou em 2015? Foi. Ah, eu tinha 1 ano e pouco, 2 anos quase de casada quando a Kézia entrou na igreja. Ia fazer 2 anos de casada. E a Kézia ia pra minha casa, eu botava a Kézia pra lavar minhas panelas sujas de feijão. Troca de danete. Em troca de danete. Em troca de danete. Ela ia lá pra casa, passava a tarde comigo. E aí eu dava danete pra ela, a gente ficava sentada conversando. Algumas vezes a gente varou a madrugada conversando também. Verdade. E era muito engraçado, que ela escolhia assim, um horário muito bacana, né? Meia-noite. Meia-noite ela mandava mensagem falando que precisava conversar. E eu, Alan, Laís, vamos dormir. E eu... Menina chegou... Tudo bom? Calma, quebrando as coisas aqui da igreja. E aí o Alan falava assim, vamos dormir. Eu falava, a menina chegou agora na igreja, tem que acolher ela. E na época a gente não tinha sistema de GC, de departamento de acolhimento, nada disso. E eu até falo isso, que na época a Kézia me ensinou a cuidar de pessoas, porque foi a primeira pessoa assim, que eu lembro de ter cuidado quando chegou na igreja, foi a Kézia. Porque ela precisava conversar meia-noite, às vezes 1h da manhã, a gente varava a noite assim, conversando. Eu aconselhava ela, né, nessa transição, nessa chegada dela. E num desses dias, pode contar agora que eu já rasguei o verbo? É bom, porque eu sou a bocona mesmo. Aqui na igreja eu sou que fala as coisas assim. Vai, Kézia. É verdade. O Paulinho tá concordando ali, cara. E aí eu lembro que aconteceu uma situação que a pessoa tinha pedido para mim poder ir com ele, levar outras pessoas de carro e depois voltar para a igreja.
E aí, tipo, Eu lembro aí tá bom. Aí eu lá na porta da igreja, pronto pra sair aí já. você quer, você vem aqui. Aí eu, tá bom. Aí eu sentei lá, aí você ficou falando, falou. Falou sobre mudar de vida, que não é pra poder ficar dando confiança, que Isso. você tá fazendo isso. E aí, dentro dessas conversas, você falou, se você quer realmente mudar, muda mesmo, zera tudo. Aí você falou, sabe seu Facebook, seu Instagram? Cara, deleta, faz um novo. Se você quer realmente viver Caramba. o que Deus tinha, muda tudo. Apaga, Caraca. refaz. Foi. Não lembra disso, não? Não, eu lembro, mas eu achei que você fosse só falar da importância de ser acolhida. Nem que seja por uma pessoa. Eu não sabia que isso tinha marcado tanto você. Marcou. Caraca, Marcou, que porque eu legal. fiz. Aí eu Foi. obedeci. Foi. Eu lembro, ela fez. E uma dessas conversas, isso eu lembro, que uma dessas conversas da gente, meia-noite, foi porque você estava fazendo um perfil novo no Facebook e no Instagram na época. E aí você me mandou mensagem pra falar, tipo. Porque nesse dia o menino nem tá aqui mais, não faz parte mesmo da gente, não. Ele chamou, não, eu vou levar fulano em casa, vamos comigo. Aí eu vi a Kézia assim, tá bom, e ela parada assim na porta da igreja, assim, esperando. Na época ela ainda, obviamente, não namorava o Breno. Acho que o Breno nem tinha chegado na igreja ainda. Não, ele já tinha, mas só que a gente não tava. Ele Não ainda... tinha nem. É. O Breno tava ainda. Vinha mais ou menos, já não vinha regradinho. Porque o Breno se converteu num retiro de carnaval. Foi quando ele entregou a vida pra Jesus. E aí eu lembro que a Kézia tava, tipo, no portão, assim, super inocente. Tipo, tá bom, vou lá acompanhar o meu amigo. E vou voltar. Talvez dentro dela tava tipo, caramba, que legal. Alguém quer falar comigo também. Porque para as pessoas do mundo, isso é normal. Isso é normal. Não é, apesar de ser algo que aqui pra gente Não é normal. não é normal. Mas você Mas eu chegando. não tinha entendimento. Mas a pessoa que fez isso tinha. Isso. Tinha sim, tinha sim. A pessoa na época tinha, porque o pastor. Gente, é uma coisa pra gente aqui, é quase um mais um pra gente, essa questão. Né? Dessa. Não é uma questão de magia, mas é cuidado. É você vigiar. Né? Eu não posso ser amiga de um homem que não é amigo do meu marido. Verdade. Eu vou ser amiga, principalmente se ele for solteiro. Eu vou ser amiga da mulher dele. É igual a gente. O Alan é super amigo do Breno. E eles se adoram, né? Até parece até irmãos. Verdade. 2 carecas. Então não tem como meu marido ser amigo da Kézia se a Kézia fosse solteira ou se ele não fosse amigo do Breno. Isso não existe pra gente aqui na igreja. Esse é o normal. Mas pra Kézia acabando de chegar na igreja, era tipo... gente, então não tem nada demais. Eu vou acompanhar um colega. Na hora que eu vi assim, eu dei um grito nela na hora. Eu falei, vem cá. Você vai aonde? Não, você não vai não, porque depois esse povo fica falando besteira. E ela ficou assim, chocada. Inclusive, eu podia ter jogado você no mundo naquele dia. Porque eu joguei todas as verdades. Mas eu fico feliz, porque hoje, gente, a Kézia, ela é muito modesta, mas eu vou falar, ela é uma ótima líder. Ela é referência aqui na igreja. Eu falo isso para os jovens, inclusive. Eu lidero o departamento de jovens. E a Kézia é um exemplo que eu uso constantemente nas ministrações que eu dou, tanto no altar ou no meu GC, no Potência ou no GC Morada, dia de quinta-feira, que é a transformação que eu vi em você. Porque para mim é nítido isso, entende? Talvez para a galera nova que está na igreja hoje chegando, ver você em cima do altar ministrando, cheio de autoridade, ou ver o teu casamento com o Breno, que é um casamento de paz, é um casamento de paz, é um casamento harmonioso. Eu vejo vocês como muito amigos, os dois, um do outro, assim, muito parceiros. Eu admiro isso, inclusive. Depois eu vou até querer que você fale sobre isso. Porque vocês são novos. Eu tenho 31. O Alan tem 34. O Alan tem 34. E vocês são novos. E eu acho que vocês têm uma parceria. A gente não está falando de perfeição, é óbvio. Mas eu estou falando de parceria. Dá para ver o quanto vocês são parceiro um do outro. E isso eu admiro. Então, tipo, às vezes alguém que está chegando hoje não entenda isso. Sabe? De como que vocês conseguiram isso. Mas principalmente pelo que você contou. Seu pai e sua mãe se separaram, você era nova. Você tinha 13 anos. Menos, talvez. Era menos, bem menos. Mas com 13 você sentiu mais esse impacto, né? Entendi. Então você era bem nova. E aí você... Como que uma garota nova, de 16 anos, de repente, decide que quer casar, que quer construir uma vida diferente, lutando contra o seu passado, lutando contra as dependências emocionais que você ainda tinha na época. Enfim, como que você consegue... Sabe? Tipo assim, pra mim isso é muito surreal. Porque quem me ouve falar de você hoje, no genérico,
não entende por que eu falo, talvez. Mas, e eu também, cada vez que a gente conversa, não tem muito tempo, deve ter alguns meses, a gente teve uma conversa também que eu fiquei tipo. Porque a casa é assim, gente, é em camadas, é igual uma cebola. Você vai descascando, cada vez você vai descobrindo uma coisa nova. E a outra camada tira outra coisa. Que é bem desse jeito. Mas as pessoas não sabem, assim, elas talvez não entendam. Não dá nada, entende? Ver você aqui em cima, 20, 25, 26. Ela não sabe a idade dela, gente. 24. 20... Vou fazer 25 esse ano. Vai fazer 25. Então, ela tem 24 anos. E as pessoas às vezes olham, às vezes não dão nada. Mas elas não imaginam o quanto você já percorreu, o caminho que você percorreu para chegar aqui. E ver você pregando com autoridade, ver você abençoando a vida de outras pessoas, sendo mãe em tempo integral e completamente dedicada a Cecília, que eu acho isso incrível. Eu já falei isso para você. Eu acho impressionante como... Principalmente por não ter tido isso na sua infância. Eu acho impressionante como você lida com a Ceci. Eu acho admirável. E ver você construindo um casamento. Porque nem o Breno também. O Breno não tinha uma família estruturada. Ele passou por problemas parecidos com os seus na infância. E vocês conseguirem trabalhar um casamento da maneira que vocês trabalham. Eu queria que você falasse isso. Assim, como os desafios. Assim, tem algum desafio de casamento que você lembre que você passou e, tipo, cara, isso marcou, isso foi um ponto de decisão pra gente. No casamento, antes a gente já sabe que você teve essa conversa que foi um divisor de águas. Mas no casamento ou não. E tá tudo bem se for não, tá? Assim, foi no dia a dia. No dia a dia, assim. Porque, como eu disse, como eu morava com meu pai, então, tipo assim, eu sempre fui a princesa do meu pai. E até hoje eu sou, tá, gente? Até hoje. É verdade, o pai dela traz ela na igreja. Quando o Breno não tá junto, o pai dela traz ela na igreja. Eu era ainda sou a princesa do meu pai. Ah. E então, querendo ou não, eu tinha tudo. Eu tinha tudo assim, de mão beijada, meu pai me dava tudo. E quando eu casei com o Breno, eu tive um baque. Eu falei, misericórdia, agora eu que tenho que fazer. Tipo assim, meu pai fazia tudo. Ele não deixava eu fazer. Meu pai não deixava eu fazer. Mas você já sabia ou teu pai não... Tipo assim, ele nem ensinou porque... Não, porque ele fazia. Mas eu já tinha noção, porque eu via ele fazendo. Ah, né? entendi. Assim, né? E o YouTube, né, tá aí pra isso, pra dar aquela ajudada. Eu pesquisava tudo no YouTube. Até como passar roupa. Tô falando, cara. E aí Meu Deus. E aí, tipo assim, foi no dia a dia mesmo. A gente foi aprendendo a lidar com as diferenças, né? A ceder. Tipo assim, a gente tem que ceder até hoje. Entender que, por exemplo, ele é mais tranquilo. Eu já sou mais enérgica. E eu precisei, tipo... Desacelerar, né? Isso aí. E ele precisou ser mais acelerado. E é isso. Entendi. E com a Cécia, como foi, assim? A gravidez, tudo. Calma. Loucura. Como foi a descoberta disso? Assim, como era um tópico entre vocês dois? Assim, desde quando a gente namorava, a gente sempre... Eu sempre fui muito doida, né? Assim, eu que sempre falava assim... Eu dizia, Breno, eu com 23 anos, você com 25, a gente vai ter um filho. E ou vai ser Cecília ou vai ser Thomas. Tomás, né? Tanto faz, como você preferir falar. E aí eu dizia assim, a gente vai ter um filho com 23. Eu com 23, você com 25. Com 23, você com 25. Eu sempre falei isso. Desde quando a gente namorava, eu falava isso. A gente saía para os lugares, eu falava, cara, quando eu tiver 23, você 25, a gente vai ter um filho. E eu acho que vai ser Cecília. Eu tô torcendo para que seja Cecília. Que eu sempre falava assim, eu quero ter a sensação, por mais que eu tivesse, tipo, me entendido com a minha mãe, eu falei, eu quero ter a sensação de saber como é. Pra mim, tipo assim, ter uma filha e eu ser amiga da minha filha desde pequena até com que ela cresça. Criar essa relação, Sabe? Porque, né? querendo ou não, eu não tive muito com a minha mãe. Minha mãe também trabalhava muito na época que eu era pequena, enfim. E aí, quando foi chegando a época, chegou 22. Falei, Breno, não, tá muito cedo. Tá muito cedo, vamos deixar pra depois. Só que eu já tinha lançado a palavra. Cara, tudo que a gente fala não adianta. Gente, eu fiz 23 anos. Depois de 3 meses eu descobri que estava grávida. Só que na minha cabeça eu já tinha colocado que eu não queria ter filho agora, que eu ia esperar mais um pouco. Que eu achava que não era momento. Sim.
E ela descobri que tava grávida, gente. Foi... Peleja. Não posso falar que foi o ó, não. Não, Mas foi assim, muito. tipo assim, dentro de mim, a Cecília era a certeza de um fruto de uma oração de muitos anos. Sim. Tipo, eu falava, eu queria ter uma filha, como eu já falei, né? Pra que seja minha amiga e tal. E aí, de repente, ela veio. Tipo, eu tô Aí tu grávida. pediu tanto. Quando Recebi. chegou, tu, não, calma, não queria Recebi. agora. Eu não tava pronta. Meu Deus! Eu não tô pronta. E aí foi muito difícil. Eu lembro que eu tava passando mal. Fui na tua casa, você lembra? Falei, lá, eu tô passando mal. Porque gente, eu como muita besteira às vezes, eu fico com dor no estômago. E aí eu achava que era uma dor no estômago. Foi. E aí eu cheguei lá na casa dela e Laís, quais são os remédios que você tem aí? Abri a maleta velha dela com vários remédios vencidos. Minha filha é uma guerreira desde o ventre, cara. Desde o ventre, minha filha é uma guerreira. E aí eu saí tomando vários que eu achava que servia pra dor no estômago. Tomei vários, gente. Tomou muito, um vencido, não muito. tomou? Vários vencidos. Vários. Minha filha é uma guerreira. Gente, depois disso eu Guerreira. comecei a fazer limpeza na minha maletinha de... Verdade, agora não tem mais nenhum vencido, porque direto ela me dá remédio. E aí, gente, eu lembro que eu saí, fui num negócio que Tinha teve uma só de confraternização mulheres. Eu não fui, eu te deixei Foi, sozinha. foi. Eu te deixei sozinha. Ah, é verdade. E aí, eu tava passando mal. Eu lembro que alguém fez um feijão branco com camarão. Olha, eu lembro dos detalhes. Quando eu abri aquilo, assim, eu falei, meu Deus. Aí eu lá no lugar, eu liguei, Laís, eu tô passando mal. Aí eu sei, você não tá grávida, não? Falei, eu espero que não. Eu quero acreditar que não. Aí eu falei, mas eu vou comprar um teste. Foi. Mas você tava há muitos dias passando mal. Muitos dias. Direto, tava passando mal Uma toda fraqueza. hora. Toda hora tu falava que tava passando mal, tava se sentindo fraca, a pressão baixa, tava enjoado. Toda Verdade. hora eu falei, Kézia, por mais que o seu estômago seja frágil, e o estômago quer dizer frágil, tipo, quando come muito ketchup, Não posso. carré, essas coisas assim, ela fica meio passando mal. A gente já tá acostumada aqui na igreja. Sempre tomo uma folha de boldo. Ela é maravilhosa. Isso, A ela Ana toma sempre boldo. vem com boldo. Isso. Gente, mas é boldo a folha, tá? Que é bom pra dor no estômago. Isso, Não é outro boldo, tá arrependido. Não é boldinho, a gente tá falando de boldo. Boldo serve Em nome pro de estômago. Jesus. Aí a Kézia tem essa mania, ela não liga muito pra essas coisas de chá, não. Aí ela tomava, ela sempre falava, o estômago doeu, ela fazia o boldinho, o chá de boldo dela e tomava o chá. Eu falei o boldinho, né? Não, ela fazia o chá do boldo Isso. dela e tomava. Só que tinha dias. Aí eu virei pra ela e falei assim, Kézia, você não... Era uma chamada de vídeo, eu lembro como se fosse hoje. Você tava sentada na mesinha, do lado de fora, assim, xoxa anêmica e capenga. Falei, você não tá grávida, não, cara? Acho que você tá grávida. Aí ela, não sei, eu espero que não, mas tudo pode acontecer. Aí eu lembro que eu fui na farmácia. Foi. Aí eu falei assim, moço, quero um teste de gravidez. Mas eu quero mais barato, porque vai dar negativo. É só por desencargo de consciência. Quando tu chegou em casa com o teste pro Breno, o Breno já sabia Não, que ele tava... tava comigo. Ah, ele tava contigo, ele foi te buscar, então? Aham. Ah, tá. Aí Vai. eu comprei. Aí eu fiz. Não, e fez na hora, era tarde, tá? Era umas da noite, era 10 quase horas? quase 11 horas. Isso aí. Aí eu lembro, eu chego e falei assim, Kézia, compra o teste, mas faz amanhã de manhã, porque tem que fazer Ah, não ia aguentar, não. na primeira urina do dia e tal, não sei o que. Ela, tá, eu vou ver aquilo, aí vou ver, que ela não queria, eu acho que ela nem queria. Claro muito que não. Ela não queria nem fazer pra não virar realidade. Tem muito disso, né? A gente acha Verdade. que se não fizer o teste, não vai tá saber. grávida. A barriga tá enorme assim. Não igual essa aqui é gordura. Mas a barriga tá enorme e a gente tá, não, nada não. Daqui a pouco Toma passa. o status. É inchaço. Mas aí ela foi pra casa e fez o teste logo no mesmo dia. Conta. Aí na hora deu os 2 pauzinhos lá. Aí eu, Breno, pelo amor de Deus, olha aqui, Breno. Aí na hora eu fui, aí eu acho que, eu não lembro se eu liguei pra minha mãe ou pra vocês primeiro. Não, você ligou pra gente primeiro. Eu acho, não sei se foi pra minha mãe. Não, você ligou pra gente. Você ligou pra pastora. Ah, gente, eu sou meio esquecida. Eu sei que eu liguei, entre elas aí, eu sei que eu liguei pra pastora, pra Laís e pra Viviane. Foi. Aí, gente. Não, primeiro eu mandei a foto assim pra pastora. Eu, pastora, ela o que foi? Tá grávida? Aí ela me ligou. Aí Cara, ela, peraí. Aí botou Laís e a Viviane. Foi. Aí eu chorava, arrasada. Não, mas eu acho, cara, eu acho que a Hashtag pastora... arrasada. Era assim que eu me encontrava. Jesse,
Depois eu explico o que é GS. Não pode, Não pode. mais. Eu voltei pra Pris. Tá bom. Aí, gente, é uma cara. Não, cara, eu acho engraçado porque a pastora toda é impressionante. A gente tem várias conversas com ela que são tensas e direto a gente manda em qualquer horário, pastora. Mas parece que é uma coisa. A gente tem. Quando tá grávida, parece que a gente manda mensagem pra ela, tipo, pastora, ela fala, tá grávida? E a gente tá. Porque eu lembro quando eu descobri a gravidez da Alice, foi exatamente isso. Eu mandei mensagem pra ela e falei, pastora, posso ligar pra senhora? Ela, que foi? Tá grávida? Eu lembro disso nitidamente. Aí eu liguei pra ela. Aí ela, parabéns pela gravidez. Eu falei, eu posso falar com a senhora primeiro? Aí ela, tá, então fala, o que foi? Aí eu tô grávida. Ela, então, eu já tô te dando parabéns, eu já sabia. Eu falo, meu Deus, uma câmera aqui em casa que a senhora tem? Mas a casa foi exatamente isso. Eu lembro dela ligando e a gente fazendo uma festa. E ela, tipo, meu Deus, o que eu vou fazer? Não, em tarde da noite a Viviane foi lá em casa. Não chora, não. Ai, que eu chorei mais, cara. Aí eu lembro que eu fui levar ela em casa, né? Eu e Breno. Aí ela não chora, não. Eu no meio da rua catando minhas lágrimas assim. Chorando. Desesperada. Parecia que tava abandonada sozinha, sem ninguém. Foi. Não, mas hoje? Como que tá hoje? Ah, e rapidinho, uma Pode outra mandar. coisa também que foi bem legal, né? Foi que no domingo, aí eu fiz o outro teste. Sim, foi. Gente, eu ainda não tinha feito ultra, não tinha feito nada. Na minha cabeça, Era tudo com toda mentira. sinceridade, poderia dar negativo. Aí a minha pastora falou assim, olha só, o moço na farmácia falou que quando dá positivo, não tem como não ser positivo. Você tá grávida. Aí eu falei, misericórdia. Aí a gente chegou aqui no domingo, né? Eu ainda não ia contar nada pra ninguém, porque eu ainda não tinha feito ultra, não tinha feito nada. E eu tava bem mal, assim, né? Você tava. Com medo do novo, né? Era o medo do novo. E aí o pastor chegou, chamou a gente aqui. Não, tá. Mas aí o Breno. Gente, não sei o que é. O pastor criou uma nova tradição aqui na igreja depois disso. Porque foi a primeira vez que ele anunciou uma gravidez no altar, foi a sua e a do Breno. Foi. E aí foi uma festa, né? Parecia até um jogo de Foi futebol mesmo, do gente. Flamengo, cara. Assim, pera. Flamengo. Não posso falar mal do Vasco, o O pastor Breno é vascaíno. vascaíno também. Foi uma festa. Foi uma festa. Assim, todo mundo festejou muito e eu acho que aquilo ali foi importante pra você. Foi. Porque depois desse dia, assim, né? Dali em diante, a igreja me acolheu muito. Foi. Eu me senti muito acolhida por todo mundo, assim. Entendi. Na época também o pessoal do GC, a galera. Mais uma vez a gente viu a mão de Deus. Tipo assim, eu falo que eu sempre vejo a mão de Deus em tudo na minha vida e na vida do Breno, principalmente. Porque na época do casamento a gente ganhou tudo. E na época da Cecília foi a mesma coisa. Tipo assim, a gente ganhou tudo, a gente ganhou berço, a gente ganhou tudo. E não só pelos bens materiais, mas, tipo assim, pelo acolhimento das pessoas. Porque não tava num bom momento. E as pessoas estavam comigo a todo tempo. Eu passava muito mal. A Viviane falava, né, que era Renesmee, que eu era bela. E, gente, eu realmente passava muito mal. A Kézia passava muito mal. E, tipo assim, as pessoas ali comigo, me acolhendo. Isso foi o ponto alto, sabe? Para que eu... esse Passasse, caminho, né? para que eu percorresse esse caminho, fosse mais leve. Porque eu tinha pessoas que estavam ali comigo, além do Breno, claro, da minha família. Mas eu tinha a igreja, porque, querendo ou não, eu passo mais tempo com as pessoas da igreja, né? Porque a gente tem mais comigo. E ali elas me acolheram. E aí foi importante, né? E hoje a Ceci tá aí, uma pituquinha. Verdade. A coisa mais bonitinha do mundo. Eu sou suspeita pra falar que eu sou apaixonada nessa criança. Não é de hoje, desde quando ela nasceu. Desde a barriga, né? Que eu sou apaixonada nela. Inclusive, gente, vocês não sabem, a Cecília só comia o meu feijão. É verdade. A Kézia vomitava com a comida de todo mundo, menos a minha. Aí eu ficava zoando isso, o Breno, que a filha dele ia me amar desde a barriga da mãe dele. E que quando crescesse ia continuar me amando. E pasmem os senhores, ela continua apaixonada na titia ex dela. E eu só queria falar isso mesmo. Inclusive, ela chama ela de mãe, gente, pra vocês verem. Ai, meu Deus. Eu não ensino, tá? Eu juro que eu não Ela ensino. Sério, eu chama não de ensino, mãe. mas ela chama. É de forma natural. Mas tem um contexto. Mas tem um contexto. Ela me chama de mãe quando ela quer brincar e a mãe dela não quer deixar ela brincar. Mas antes ela já te chamava, já. Mas é porque eu sou legal, né? Eu sou bacana, ela sabe como é que eu sou. Mas, Kézia, a gente já entendeu. Eu queria saber o que mudou depois da SESI. Porque eu sei que muito. Eu sei, mas as pessoas precisam saber. O que mudou? Assim, a gente tinha uma pergunta ali, ó. E eu queria que você se concentrasse nisso. Tipo, quem é a Kézia? Misericórdia. O Paulinho, ele faz umas perguntas chaves pra gente. E a conversa tá fluindo tão bem que a gente nem usou ainda. Mas ele tinha deixado ali. E eu quero realmente fazer essa pergunta. Quem é a Kézia? A gente já tinha visto, né? A gente já tinha visto. E aí eu falei assim, Laís, quem sou eu? Porque assim, há uma diferença
Há uma grande diferença. Né? Aí você Enorme. falou, fala. Seja sincera, como você se sente. Não tem resposta Gente, certa. esse meu novo período, assim, né, que eu tenho passado com a Cecília, eu acho que eu ainda não descobri quem sou eu. Assim, como assim? Calma, vou explicar. Porque é muito novo. Hoje eu entendo a responsabilidade que eu tenho com a Cecília, de que diferente de, por exemplo, aqui na igreja a gente cuida de pessoas, a gente leva as pessoas até o caminho da palavra de Deus. Tipo assim, hoje eu entendo a responsabilidade que eu tenho. Deus me deu uma alma para que eu cuide dessa alma e que para ter com que ela tenha o entendimento, tipo assim, ela cresça e ela dite os próprios passos. Sim. Hoje não, hoje é a minha responsabilidade. Então, tipo assim, eu tento todos os dias me descobrir, porque querendo ou não, você, mãe, que tá aí me assistindo, você sabe o que eu tô falando. É. Você se perde um pouco de si mesma, porque você tenta, tipo assim, você se perde e ao mesmo tempo é uma luta constante de você tentar buscar a sua identidade para tentar ser quem você era antigamente. E saber quem você é, independente tipo assim, daquele bebezinho, né? Existe uma Kézia aqui. Se você me perguntar assim, quem era a antiga Kézia? Aí eu ia te falar. Hoje eu busco, tipo assim, uma coisa que eu entendo que de quem é a Kézia. Quem é você? Eu sou a serva de Deus. Hoje eu sou a mulher do Breno e mãe da Cecília. Tipo assim, isso é o que eu sou. Entendi. E agora o que você é com Deus? Tipo, eu busco todos os dias o melhor para minha vida, para a vida da Cecília, né? E hoje, aquela parada da sede que eu falei, é legal, né? A forma como Deus faz, porque ele no início faz com que você tenha sede. E quando você é preenchido dessa sede, ele quer que você transborde para que você, de certa forma, ajude outras pessoas a sanar essa sede. Então, isso é o que eu tenho. Eu já fui preenchida e hoje eu ajudo outras pessoas a serem preenchidas também. Entendi. E é isso que eu tento buscar como quem é Kézia. E é isso que você, assim... A gente trabalha muito aqui na igreja, né? É uma coisa que a gente tem prazer em fazer. Eu sei o quanto... É porque a gente é diferente. A gente viu a maternidade, apesar da gente ter passado pelos mesmos conflitos no início, durante o período da gravidez, que é a mesma coisa que você passou depois do descobrimento da gravidez, né? Aceitar aquela nova situação, porque você já estava na sua cabeça que não ia ser naquele momento, de repente vem. Eu, então, não passava pela minha cabeça de jeito nenhum de engravidar. Quando eu engravidei da Lilice, para mim foi um baque aceitar a gravidez. Foi um baque aceitar que era a Alice, não era o menino que eu queria, que eu achei que eu fosse ser mãe de menino. Hoje em dia, para mim, eu só me vejo sendo mãe de menina, não me vejo sendo mãe de menina. E vai lá Deus e... Não, menino. Amém, Senhor, amém. Mas, enfim, eu sei, eu acho que eu não custei tanto a me encontrar de novo. A me encontrar. Na verdade, eu acho que eu nem me perdi, assim, depois que a Alice nasceu. Olhando aqui agora, eu acho que eu nem me perdi. Acho que os meus conflitos foram outros. Não tanto quanto a identidade. Os meus conflitos foram outros. Mas eu sei que você vem tentando se redescobrir nesse ponto. O que você pode ressaltar de coisas que você consegue se prender ainda, sabe? Tem algumas coisas que são o nosso norte quando a gente está perdido. Pra gente que é crente, a gente sabe que o nosso norte é a palavra do Senhor, então a gente se apega àquilo ali. Mas para você se reconectar com você, o que você consegue fazer para se reconectar? O que você está tentando fazer para se reconectar com você? Profundo, né? Verdade. Menina, nem eu esperava que isso aí. Assim, eu sempre fui acostumada a ter a liberdade de, tipo assim, de poder fazer qualquer coisa, de estar sempre disponível. O que precisassem, eu estava disponível a todo momento. E, tipo assim, hoje eu sinto falta disso, de ser disponível. Uhum. E existem pessoas que não entendem isso. Não é porque eu não quero, é porque eu não consigo. Entendi. E, tipo assim, querendo ou não, tenho cansaço. Entendi. Tenho cansaço. Eu, em relação à Cecília, né? Eu já sabia que, tipo assim, eu simplesmente abriria mão de tudo por ela. Sabe? Tô falando assim, em relação à minha vida. E hoje eu tento, tipo assim, buscar um pouquinho do que eu era. Tem a questão, tipo assim, é isso mesmo, de você tentar buscar o que eu era. Sabe? Entendi. De fazer as coisas que eu fazia. Tipo assim, de ter liberdade, de poder sair, de fazer o que eu quero. Maternidade é um tabu muito grande, principalmente quando verdade. você fala de você tentar, de que você, principalmente quando a mãe fala sobre a parte negativa, né, da maternidade nesse sentido. Não é que a gente está
vilanizando a maternidade, mas também não é romantizando. É verdade. Mas você acha que teria alguma coisa que você teria feito diferente para que você conseguisse? Você acha que você poderia ter feito alguma coisa diferente para que você pudesse se reconectar com você mesma? Cara, te falo, não sei. Não sabe? Não sei, hoje eu não sei. Assim, porque assim, existem casos e casos, né? Sim. São dois extremos. E as pessoas julgam os dois extremos. A mãe que simplesmente decide largar tudo para viver em prol do filho, ou a mãe que decide. Não larga nada. Mas não larga porque não quer, porque não pode. Não Lê. pode. Porque precisa trabalhar e precisa deixar com alguém. Entendi. Entendeu? Então, tipo assim, a mãe que simplesmente deixa o filho para ir trabalhar, ela é julgada por isso. Sim. E a mãe que decide largar tudo para cuidar do seu filho, ela também é julgada por isso. E, na verdade, às vezes, o que mais dói, assim, você tentar, é o julgamento das pessoas. Sim. Porque você tenta o tempo inteiro fazer. Você quer se reconectar. Você entende que você não está bem. Você sabe, às vezes, o alto nível de estresse que você está. Porque demanda muito de você. Se você fica com seu filho muito tempo, ou se você não fica com seu filho muito tempo, Sim. porque na sua cabeça caramba, eu tô abandonando meu filho. Poxa vida. E aí, o que já não é, às vezes, o que já não tá muito bom, fica ainda pior quando vem uma pessoa e te julga. Entendi. Poxa, você faz isso, você faz aquilo. É aquela famosa crítica construtiva que não tá construindo nada. E esse é o problema. E, às vezes, muita mãe passa por isso. Entendi. Sabe? É um período novo. Então, se respeite. Entenda o seu tempo. Você, mãe, tá irene assistindo nesse momento. Vai passar. Isso também serve para mim. Eu preciso entender que vai passar. Eu preciso entender que é só uma fase. E eu preciso aproveitar. A pastora tem falado muito sobre isso, né? Eu trago isso para mim. Sim. Que vai passar, que eu vou sentir falta depois. É. Que eu preciso olhar com os bons olhos. Que eu preciso entender que, tipo assim, vai passar. Vai passar. É um Meu momento. Deus, mas eu tô vivendo, parece que nunca passa. Cara, vai passar. Vai dar certo. Cara, que legal isso, de verdade. É porque eu acho que a maternidade, ela... Hoje, existem dois extremos. Ou as pessoas que romantizam a maternidade muito e tudo é uma maravilha. Nossa, amamentar é uma maravilha. Não é. Não é 100%. Pra mãe que consegue passar por isso, show de bola. Você amamenta, você ainda. E eu sei as dificuldades que você enfrenta. Eu já falei, a gente é amiga, então eu sei. Eu sei que você passou a primeira fase que era ruim no início, ficou maravilhoso, e agora tá chegando a fase que tá desconfortável de novo. Que ela já vai fazer 2 anos. Então, enfim, tem várias questões. Eu não consegui. Eu amamentei 10 dias, precisei parar. E na época eu me culpei por isso. Então eu sei que pra mim foi muito difícil. Até pouco tempo atrás eu falava que eu queria engravidar de novo pra conseguir amamentar minha filha, o próximo filho que eu tivesse, porque eu não consegui ter viver a parte gostosa da amamentação, porque eu não pude. E na época eu me culpei por isso, apesar de ter tido pessoas à minha volta que sempre falaram que estava tudo bem, que isso não ia editar. Então a gente fica muito, ou a gente acaba reclamando muito, ou a gente acaba elogiando demais e acaba às vezes criando uma maternidade que para o outro. Por isso que eu falei, né? Eu não posso medir você com a minha régua. É verdade. Porque eu vivi a minha maternidade de um jeito diferente do seu. Até porque nós somos pessoas diferentes. E tá tudo bem. A gente vive uma realidade parecida, que eu trabalho em casa, você também trabalha em casa. Então a gente vive a nossa rede de apoio, né? Tanto a minha quanto a sua sempre foi limitada. Verdade. A gente nunca teve muita rede de apoio, principalmente nessa fase. Bebezinha assim, que demanda muito da gente. Por mais que fique quanto a pessoa tem. E fora que... Pra quem não sabe, a Kézia é a maior paranoica da teoria da conspiração que eu conheço. E eu achava que eu era, mas a Kézia... Gente, é surreal. É tipo, não ter feito o Pix assim que virou febre, que é coisa do anticristo. Que talvez seja, lá na frente a gente vai ver que é. Provavelmente a gente vai descobrir. A gente ainda vai descobrir, mas hoje em dia, para o trabalho dela é importante. Então... Mas eu sei que a maternidade ela tem esse poder, né? De virar, de mudar a gente. E leva um certo tempo. Assim, uma pergunta talvez seja até difícil de você conseguir responder. Outra. Ela falou lá, cuidado. Eu falei, calma, vai dar tudo certo. Mas o que eu não posso... Você, tipo assim... O quanto você acha que a maternidade te melhorou e o quanto você acha que ela o quanto você acha que fez bem e o quanto você acha que fez mal? Nossa, gente, eu vou ser muito hateada por causa disso.
Ah, maternidade não faz mal. Ai, nananã. Então, Não... é isso. A questão do mal foi a questão da perda da liberdade, de si mesmo. Eu ainda tô me buscando novamente. Entendi. E o ponto positivo, é que a gente tem que falar, né? Não é. Gente, a gente não tá aqui falando mal de maternidade, tá? Eu amo ser mãe, inclusive, eu tô doida pra ser mãe de novo. Eu já tô profetizando, a Vai galera ser, aqui da em nome igreja de sabe que eu tô na lavagem cerebral do meu marido pra engravidar ano que vem, em outubro. Já tem até data, gente. Eu vou engravidar ano que vem, em outubro. Então, e a parte boa é que depois que eu tive acesso, eu passei a olhar para as pessoas com um olhar de amor. Um olhar de amor que eu não tinha. E eu pude entender um pouquinho, só um pouquinho. O Paulinho tá escrevendo ali, gente, de O tio titio já. já ama. É porque eu quero. Todo mundo aqui da igreja já sabe que eu tô falando dessa criança já há um tempo. É verdade. Mas vai, E continua. assim, eu pude entender um pouquinho do amor de Deus, sabe? Sim. Pro outro. E com isso eu me tornei um pouco mais sensível, assim, em relação Entendi. às pessoas. A não julgar tanto, assim, a olhar com um olhar de amor. A você realmente amar, sabe? A você... E assim, a relação entre todas as pessoas da minha família melhoraram depois da Ceci. Que legal. Eu costumo dizer que a Cecília já chegou curando as feridas do povo aí que ela nem Ela sabia. nem sabia, né, que Ela nem tinha tinha. obrigação. E não, isso não é um peso, tá, gente? Não é um peso que eu coloquei sobre ela. Não. Mas ela já veio Foi curando natural. feridas que nem eu sabia que eu tinha. Entendi. Então, tipo assim, isso pra mim tem um lado da parte cansada, né? Realmente a gente fica muito cansada. Se não tivesse a maquiagem aqui, vocês iam ver. Mas a outra parte é isso. É você aprender a amar, a você lidar, a você saber que foi um presente que Deus te deu, é realmente um presente para que você cuide daquele presente, para que você gere, né? Você gerou. E é isso, através do amor. Eu acho que é isso. A Cecília me fez aprender a amar, de fato. Amar. Aham. Amar o outro. E tem planos pra outros neném? Pra outro neném? Não. Não. Ai, a Cecília me fez amar, melhorou tudo, Amar mudou tudo ela pra e as outras melhor. pessoas. Não, pra agora não. Pra agora não. É pra depois, assim. Mas depois, bem futuramente. depois. Pra depois. Pra depois. Depois. Muito Entendi. depois. Vou fazer com você agora um bate-bola jogo rápido, Misericórdia. tá? Pra gente poder encerrar. Porque senão, se deixar, a gente vai passar a noite inteira aqui. Verdade, a gente tava com medo de não chegar nem a uma hora. A gente tava com medo de não chegar uma hora. E agora eu tô aqui pensando, meu Deus, vamos encerrar, não encerra. A gente teve a direção hoje do nosso pastor Rogério Silva, que deu todas as dicas pra gente. Pra orientar a gente, pra gente não ficar engessada só num assunto. Eu acho que a gente conseguimos, né? Eu acho que aparentemente sim. É inevitável não falar de Jesus, porque foi ele que mudou a nossa vida. É verdade. Mas eu queria muito que vocês conhecessem. Eu queria que todo mundo conhecesse a Kézia que eu conheço. Né? Que ela é divertida, ela é engraçada, ela é amiga, ela tem uma palavra poderosa sempre quando eu preciso, quando eu enfrento meus problemas, quando eu tô nas minhas crises. E normalmente ela sabe, ela vê, e aí eu ligo pra ela pra desabafar, e às vezes ela concorda comigo, mas na maioria das vezes ela me dá um chacoalhão. Menina, acorda! Antes da gente ir pro nosso bate-bola, jogo rápido, eu queria que você respondesse. A gente trabalha bastante aqui na igreja, graças a Deus. A gente gosta disso, a gente ama fazer isso. A gente sabe disso. Um pouco viciada que diz. Qual o trabalho que você mais ama aqui na igreja? Que você faz, aquilo que faz o teu coração, sabe? Aquilo que teu coração queima. Eu gosto muito do Ministério Infantil. Você gosta? Eu gosto. Mas o que te chama a atenção nisso? Cara, é você saber que você está ministrando para o futuro da igreja. Entendi. Entendeu? A responsabilidade que a gente tem de ensinar. Porque, às vezes, né, os pais, eles acham que quando eles chegam até essa linha, eles simplesmente vão depositar as crianças ali. Mas, antes deles chegar com crianças que, às vezes, a gente nem conhece, chegam ali, a gente já está orando pela vida delas, a gente já está intercedendo pela vida delas. E quando eles entram ali, a gente... Não é só um depósito, ali a gente ensina a palavra. Ali a gente faz exatamente o que o nosso pastor faz aqui para as pessoas, né, para os adultos, para os pais. A gente faz para as crianças. O pastor ensina a gente como lida lá fora. E a gente faz exatamente isso, sendo que para a linguagem deles. Entendi. E o Ministério Infantil, né, o departamento infantil, não é um depósito onde você simplesmente vai lá e deixa joga, a criança. né? Pelo contrário. Ali o seu filho está sendo ministrado.
Ali o seu filho está aprendendo mais Deus. Ali o seu filho está sendo cheio do Espírito Santo. Da mesma maneira como você é aqui no culto, seu filho também está recebendo lá. E isso eu acho muito bom. E ver eles crescendo, né? Que muitos estão crescendo, muitos já estão trabalhando. E ver que daqui a alguns anos eles vão estar ministrando. E a gente saber que, de certa forma, a gente fez parte disso. Vocês plantaram, né, aquela sementinha ali. Verdade. Então, agora a gente vai no nosso bate-bola jogo rápido. Pra você, tipo, Marília Gabriela. Não, consiste em que eu vou falar uma palavra e você vai falar a primeira coisa que vem na sua cabeça. Misericórdia. Mas você pode pensar. Ah, tá bom. Às vezes a primeira palavra não é muito boa, aí tu pensa, talvez fala a segunda. Só pra gente, entendeu? Assim, Pra encerrar a noite, legal. Bem, lá em cima, entendeu? Tá bom. Tá bom, então tá. Breno, Amor. você pode dissertar sobre. Pode falar sobre. Ah, Amor é o quê? Amor o quê? tá. É o amor da sua Tá vida? bom. Foi a escolha certa. A escolha certa? Uhum. Show. Ceci. Ceci, o meu grande amor. Vemos uma discrepância aí, né? O Breno é um amor. É o meu... Tô brincando. Eu sei que o Breno... É porque ela é fruto do amor de nós dois, né? Ai, que bonitinho. Então é o grande. Vai ganhar uma jantinha hoje que o Breno vai fazer pra você todo especial. Jesus. Jesus é o meu salvador. Aquele que me tirou, tipo, do abismo mesmo, sabe? Legal. Confeitaria. É que senão tudo eu vou falar amor, né? Não pode. Vamos lá. A confeitaria foi a descoberta de um sonho. De um dom, eu acho. Você tem um dom. Assim, pode ser o seu grande sonho. Profissionalmente, mas pra mim você tem um dom no que você faz. Porque acabou que a gente nem falou sobre isso, mas, Verdade, mas... você é uma cozinheira de mão cheia. Não, eu acho que talvez eu tenha falado até errado no confeitaria. Na cozinha, porque o seu empadão é uma delícia. É a linguagem do amor. A cozinha. Eu tinha que falar isso. É verdade, a sua linguagem do amor, a cozinha. Você cozinha muito bem. E os seus doces. Lá em casa a gente é fã demais de tudo que a casa cozinha. Pra gente encerrar, IAF. IAF é a minha casa. Foi o local onde eu me encontrei. Foi o local onde Jesus, né, escolheu para que ele fosse, para que eu encontrasse ele. Aqui. Sei lá, são tantas coisas. Mas assim, mais ou menos para, tipo, encerrar e resumir. Aqui foi o meu local de refúgio. Aqui foi quase que o meu centro de reabilitação, porque foi aqui. Foi aqui, gente. Foi aqui. Aqui foi onde eu mudei de vida. Aqui foi onde eu entendi como a gente deveria agir, né, na questão de honrar pai e mãe. Aqui foi onde eu aprendi que eu poderia ser uma mulher de Deus, que eu poderia crescer. Foi aqui que eu aprendi que eu poderia ser, sim, feliz no meu casamento. E foi aqui que também eu aprendi que eu poderia ser uma mãe, uma boa mãe, uma mulher de Deus. É isso, aqui é a minha casa. Que fofo, Kézia. Caramba, Kézia sendo fofa. Não vejo isso. Brincadeira. Se você pudesse, agora eu queria que você deixasse, que a gente falou no início sobre o seu testemunho, de como você era uma adolescente que passou por muitas questões. Se você pudesse deixar uma palavra agora para os adolescentes, para os jovens que estão assistindo a gente, vão assistir esse vídeo, queria que você deixasse uma palavra para eles agora, assim, sabe? Um alerta, alguma coisa que Deus colocar no seu coração. Tá bom. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu vou te dar um conselho. Você que está aí me assistindo agora, você vai parar e você vai pensar se o que você tem vivido é a verdade. Se esse caminho que você tem traçado, né, é o caminho que vai te levar para a vida. Às vezes a gente não entende e a gente acha que as amizades são insubstituíveis. Às vezes a gente acha que a gente consegue tudo, né? Que a gente tem essa mania, né? Os adolescentes têm isso. Eu consigo tudo, eu sou o dono da verdade. Cara, você não é o dono da verdade. E os seus amigos, eles são sim substituíveis, porque na maioria das vezes, quando você mais precisar, certamente eles vão virar as costas para você. Mas tem um Deus que está aí, que eu tenho certeza que você sente essa mesma sede que eu sentia. E essa sede é a sede da palavra, é a fome. Jesus está te esperando de braços abertos. Ele quer te encontrar, ele está aqui te esperando. Então, você que está me assistindo agora, nesse exato momento, para tudo que você está fazendo
e fala: Deus, eu me permito ser encontrado pelo Senhor. Deus, eu me permito mudar de vida. Se você é o que o nosso pastor sempre diz, né? As mesmas atitudes, elas têm como consequência os mesmos resultados. Então, se você não aguenta mais esses resultados na sua vida, de tristeza, de angústia, de engano, cara, é a sua hora de você fazer tudo diferente. Deus está te esperando de braços abertos. Então, eu te convido a largar tudo, fazer igualzinho eu fiz, sabe? É sem reservas, é sem olhar o plano A, é sem olhar o plano B, é viver do plano D. E que plano D é esse? O plano de Deus. Porque só Ele salva, só Ele cura e só Ele liberta. E é isso. Caramba, Kézia, obrigada. Obrigada. Estou muito feliz de verdade pelo nosso bate-papo. Fiquei muito feliz de ter você aqui com a gente. Espero que você volte numa próxima para a gente poder continuar tricotando. Verdade. Porque foi bom, viu? Nem parece que passou, nem parece que a gente está aqui há tanto tempo assim. De verdade, estou gostando muito. Mas a gente tem que encerrar, gente. Então, obrigada a todo mundo que está assistindo a gente. Obrigada a você que ficou até o final. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixa o seu comentário, manda para os seus amigos, manda para todo mundo, espalha para geral. A gente está tentando trazer aí um conteúdo bacana para você toda semana. Não sei quantas vezes na semana a gente vai postar, mas enfim, vocês vão ficar sabendo, tá certo? E é isso, fiquem com Deus. Venham conhecer a nossa igreja, em algum momento, Igreja F, aqui em Realengo, Rua Limite 1654, Pastor Rogério e Pastora Thalita Silva. A gente está aqui doido para receber você, para te acolher e apresentar o mesmo Jesus que mudou a minha vida e mudou a vida da Kézia, como vocês ouviram aí. Ele pode fazer, ele quer fazer na sua vida também, tá bom? É isso, gente. Beijo, tchau. Beijo, Até o tchau, próximo tchau. vídeo. Tchau.